Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula virtual de filosofia. Nessa primeira aula eu quero rever alguns conceitos, já discutidos em sala de aula. Então eu vou começar do início, que é a melhor maneira de se começar uma aula. E vamos começar falando então do mito, Porque para falar de filosofia, primeiro precisamos falar do mito. Por quê? O mito foi a primeira tentativa, do homem dar conta da realidade, Ou seja, o mito era uma narrativa criada pelos homens, para explicar aquilo que acontecia ao seu redor, E o problema é que o mito, usava de artifícios, sobrenaturais, Ou seja, o mito era uma cosmogonia, se preocupava com a origem divina da natureza, Tentava explicar a natureza com elementos sobrenaturais, que estavam além da natureza, Então ele não se preocupava com contradições, fazia a narrativa com história de deuses, rivalidades, alianças, genealogia. A autoridade do mito era o Aedo, que era quem cantava as epopeias, O mais famoso deles é o Homero, que narrou a Ilíada e a Odisseia, Então eles eram as autoridades, a coisa acontecia do jeito que era contado por eles e pronto, ninguém podia questionar, É como aquele personagem do Chicó no Auto da Compadecida, Quando ele contava uma história muito fabulosa, exagerada, alguém perguntava como que aquilo podia ser possível, ele dizia, olha, eu não sei, só sei que foi assim, Então o mito é mais ou menos isso, era uma narrativa fabulosa, que não se preocupava com a data, com o local específico, Então sempre o mito começa assim com há muito tempo atrás, era uma vez, em um reino muito distante, uma galáxia muito distante, quer dizer, ele não se preocupava em dar a data nem o local onde ocorriam os eventos. Já a filosofia não, a filosofia se preocupa com as datas, com a localização, ao invés de uma cosmogonia, uma cosmologia, ou seja, é um estudo do cosmos, um estudo da natureza, um estudo do universo, ela usa de um discurso lógico, mais racional que o mito, não que o mito não seja racional, porque ele se dá conta da relação entre causa e efeito, mas o mito não se preocupa com contradições, já a filosofia não admite contradições, Então é um discurso mais lógico, mais racional, onde a autoridade não é o filósofo, não é a pessoa do filósofo, é os argumentos que o filósofo usa. Então, um filósofo, quando vai explicar, apresentar uma teoria, ele tem que estar bem fundamentado em elementos lógicos, racionais, em evidências, e não apela para o sobrenatural como o mito faz. E como que surge a filosofia? Surge justamente de um período, que alguns historiadores contam que surgiu entre 800 e 600 anos antes de Cristo, na Grécia, mais precisamente ali na Jônia, uma região que fica próxima ali onde é a atual Turquia. Então, nessas ilhas gregas surge um novo tipo de pensamento, porque com as grandes navegações surgindo, o comércio, a troca de moeda, a política, elementos culturais fizeram com que o grego visitasse outros lugares, conhecesse outras pessoas, outras comunidades, e visse que o mito que é contado na sua região muitas vezes é diferente em outra região. Então ele se perguntava, afinal de contas, qual o mito que é o correto? O meu ou o do outro? Ou os dois estão errados? Então o mito já não era mais o suficiente para corresponder aos anseios, inquietação que o homem tinha em saber das coisas, de onde tinha vindo, o que é a morte, o que acontece depois da morte, se haveriam deuses, por que chove. Então essas perguntas ficavam sem respostas, porque como o mito usava de argumentos sobrenaturais, ou seja, não tinha como a gente ter evidência para comprovar parâmetros, então a filosofia surge como uma alternativa mais racional, onde usa de elementos naturais, ou seja, que pode ser visto e observado na natureza, e ao invés de dizer que foi um elemento sobrenatural que deu origem a tudo que existe, agora a filosofia surge como uma busca
para esclarecer racionalmente as causas dos fenômenos da natureza, ou seja, a produção natural ela ocorre por causa de elementos naturais, né? Então Tales, né, que é o primeiro, é considerado o primeiro filósofo, que foi o primeiro pensador, né, que criou uma teoria a respeito de um elemento original, né, arqué, o princípio, né, um elemento que teria originado tudo que existe, né, e para ele era a água, na verdade, mais precisamente era a umidade, e a gente costuma dizer que é a água, porque a água representa essa umidade da qual Tales fala. Tales cria essa teoria para explicar o surgimento de tudo que existe. Então ele escolhe a água, porque ele observou que a água, quando aquecida, evapora, né, ela dilata e vira vapor, e depois vai para as nuvens, e depois, quando condensada novamente, retorna, vira água novamente, volta, forma os rios, né, e quando condensada mais ainda, quando está numa região muito fria, vira gelo, e segundo a percepção de Tales, se condensar mais ainda, vira terra, né? E quando ela está lá na nuvem, no céu, e dilata mais um pouco em forma de vapor, ela vira o fogo, quer dizer, percorrendo assim os 4 processos, né, dos 4 elementos, né, terra, ar, água e fogo. Então, essa era uma observação. Tales, na verdade, mais que filósofo, ele era cientista, né? Então, esses primeiros filósofos que surgem, que são chamados de filósofos da natureza, né? Filósofos da physis, né? São os pré-socráticos, porque vem antes de Sócrates, né? Porque o foco deles é a natureza, né? Nós estamos falando aqui do período cosmológico, né? Onde o foco é a natureza, é o universo, é o surgimento de tudo que há, né? Então, Tales, através da observação, né? Quando ele estava lá no rio Nilo, né? No Egito, ele observou que onde tem água, há vida, né? Há plantas, há animais. Então, segundo ele, tudo teria vindo da água, né? Então, na esteira de Tales surgiram outros filósofos, né? Inclusive da mesma Mileto, ele é Tales de Mileto porque ele era da cidade de Mileto, né? Então teve, junto com ele, teve o Anaximandro, né? Que falou do Apeiron, teve o Anaxímenes, que falou que era o ar, né? Usando o mesmo processo que Tales explicou, né? O ar, quando dilata, vira fogo, quando condensa, vira água, né? Quando condensa mais ainda, vira terra. Quer dizer, quando a gente fala da escola de Mileto, a gente está falando de uma escola de pensamento, né? Não é de uma escola de filosofia onde tem salas, cadeiras, alunos, né? Não, escola de filosofia é uma escola de pensamento, é uma linha de pensamento, é uma corrente de pensamento, tá? Então a escola de Mileto tinha essa linha de pensamento, ok? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e depois eu gravo um outro dando continuidade, ok? Até a próxima, então.